A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e irmãs também. Você que está aí do outro lado, seja bem-vindo neste canal. É um canal onde a gente estudamos a Bíblia Sagrada. É um canal onde a gente aprendemos na palavra do Senhor. E talvez aquilo que você não conseguiu aprender na sua igreja, no seu ministério, com o seu pastor, você vai aprender nesse vídeo de hoje. E você que tem aprendido na palavra, compartilha também para que a gente possa alcançar o máximo de número de pessoas. Hoje eu vou falar sobre o selo de Deus, o selar do Espírito Santo. Você sabe o que é o selo, né? Essa palavra, você sabe o que significa? Eu vou estar explicando tudo nesse vídeo. Eu vou falar sobre o selar do Espírito Santo. E eu quero saber se você é carimbado e é marcado pelo Espírito Santo, porque isso é muito importante, não é verdade? Então você vai aprender aqui e agora. Começou mais um Ensino na Palavra. Meus queridos irmãos, olha que interessante. Além de a gente receber o Espírito Santo, a gente também foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos fazer a leitura para você entender. Efésios capítulo 1, no versículo 13. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, vai dizer assim: em que também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, ou seja, depois que você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e você passa a crer na palavra, você passa a crer no Espírito Santo, você começa a ser selado pelo Espírito Santo, e além de você receber esse selo do Espírito Santo, essa marca do Espírito Santo, você também recebe a promessa divina de Deus. Então o Espírito Santo, ele veio para nos selar. E ele veio também para cumprir a promessa de Deus nas nossas vidas. Então é muito importante a gente ser selado pelo Espírito Santo. E você sabe o que é selo? Se você não sabe o que é selo, eu vou explicar agora. O selo é uma imagem, né? É uma estampa. Naquela época, no tempos antigos, para eles comprar um terreno ou para eles mostrar que aquela propriedade era deles, eles tinham que ter um selo, que era a imagem, ou também eles usavam até mesmo um anel, né, para marcar aquele território e mostrar que aquela propriedade pertence a ele. Então estava ali a imagem deles estampada. Por exemplo, no dinheiro tem uma imagem de uma pessoa que fez o dinheiro. Ele está mostrando ali está a imagem dele, ele está mostrando que foi ele que criou o dinheiro. Você está entendendo? E quando a gente também vai assinar algum papel, nós temos a nossa assinatura, né, no dia de hoje. Mas só que naquela época era estampado o rosto de alguém, né? Ou usava também um anel para marcar aquele território. Então, duas coisas aqui que eu quero que você aprenda. Aquele que tem o selo de Deus, ele tem a imagem de Deus e ele tem também o anel. A imagem representa Deus, o anel representa o compromisso com Deus. Você está entendendo? Não adianta eu ter a imagem de Deus, mas se eu não tenho o compromisso com Deus. Então, a imagem, ela precisa ser estampada em nós. Eu coloquei aqui, o selar do Espírito imprime em nós a imagem de Deus. Então é como que se fosse imprimindo em nós a imagem de Deus. Sabe quando você vai tirar aquela cópia que você manda imprimir, você tem a original, mas você quer imprimir uma igual? Assim é, nós temos que ser igual a Deus. Mas ainda a gente não vai ser a original. Por quê? Porque ainda nós não estamos com Deus no céu. Quando a gente estiver com Deus no céu, nós vamos ser originais, né? Nós vamos ser como Deus. Assim fala a palavra do Senhor. Mas por enquanto a gente somos
como que se fosse a réplica de Deus. Você está entendendo? Porque o selado do Espírito imprime em nós a imagem de Deus. Então estamos aqui para representar a imagem de Deus e estamos aqui também para receber esse anel que é o compromisso com Deus. Você está entendendo? Amém? Ficou claro isso? Aí você vai me perguntar, Igor, como eu recebo, o selar do Espírito Santo? Você recebe o selar do Espírito Santo através da sua atitude, através do seu comportamento, das suas palavras, pensamento, decisão e ação. Então, o selar do Espírito Santo, ele vem acompanhado com as suas atitudes, ele vem acompanhado com os seus pensamentos, ele vem acompanhado com as suas palavras, ele vem acompanhado com as suas ações e decisões. Isso é Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 30. Vamos ler? Só para você entender e ver que o que eu estou falando não é de mim, mas sim da palavra do Senhor. Efésios 4, versículo 30. Vai falar assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então aqui está falando, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Então, o que vai entristecer o Espírito Santo? A minha atitude, o meu comportamento, as minhas palavras, as minhas decisões, os meus pensamentos. É isso que vai entristecer o Espírito Santo. Por exemplo, se eu tomar uma atitude que não agrada o Espírito Santo, ele vai ficar triste. Se eu tenho um pensamento que não agrada o Espírito Santo, ele vai ficar triste. Se eu tomo uma ação que não agrada o Espírito Santo, falando mal do irmão, pensando mal do irmão, falando palavras que não deve falar, isso entristece o Espírito Santo. E para isso precisa ter o arrependimento para você receber o selo de Deus. Tomando decisões por vontade própria. Eu vou me mudar porque eu quero. Eu vou fazer isso porque eu quero. Eu vou sair dessa igreja porque eu quero. Tomando decisões que entristecem o Espírito Santo. E aqui vai falar, não entristeçais o Espírito Santo, a qual está selado para o dia da redenção. Então o que faz eu ser selado pelo Espírito Santo é eu ter uma boa atitude, é eu ter um bom comportamento, saber me comportar na hora do culto, saber a hora de entregar o microfone, a hora de não entregar o microfone, saber o que eu devo também falar, as minhas palavras, para não entristecer a igreja, para não entristecer o Espírito Santo de Deus, porque se você entristece a igreja, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus, e até mesmo o seu Espírito Santo. Os pensamentos também. Tem pessoas que têm pensamentos perversos. Você precisa ter pensamentos bons. Você precisa crer em Deus. E crer que Deus é capaz de mudar o usuário de droga. É capaz de mudar aquele pastor também que não está na direção de Deus. Então você precisa ter pensamentos positivos. Tomar decisões certas. Decisões do Espírito Santo, não o que você quer, mas sim o que o Espírito Santo de Deus quer, e também agir conforme o Espírito Santo, tomar uma boa ação, porque tem gente que faz coisas que não agrada o Espírito Santo de Deus. Então como que eu sei e como eu vou receber o Espírito Santo de Deus? Eu recebo o Espírito Santo de Deus através da atitude, do comportamento, das palavras, decisões, ações e pensamentos. É assim que eu vou receber o Espírito Santo de Deus, é assim que eu vou agradar a Deus e é assim que eu vou agradar o Pai, É assim que eu agrado o Espírito Santo. E eu começo a ser selado pelo Espírito Santo e eu começo ali a aguardar o Espírito Santo até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. Que você possa ter a imagem de Deus e o compromisso com o Senhor. Fica na paz, Deus abençoe.